Reciclagem da Visão. Quadro Reciclagem da Visão. Este episódio será vinculado ao Spotify, a plataforma onde a gente coloca aí os nossos podcasts. Pão de Judá, já estamos aqui com os nossos participantes conectados na sala virtual. Wagner Battesini, boa noite, Wagner, tudo bem? Boa noite, Nicolas. Boa noite a todos aí, os integrantes da bancada do Novos do Reino, a toda a Boa audiência. noite. Boa noite. Deus abençoe a todos aí, nos use para liberar aquilo que é do Espírito aqui. Isso aí, Wagner. E o Célio Viana também conosco aqui. Boa noite, Célio, tudo bem? Boa noite, irmãos. Deus abençoe a todos que estão também ouvindo, em nome de Jesus, que todos possam estar fazendo as perguntas para que o corpo possa se enriquecer cada vez mais, em nome de Jesus. Amém. Isso aí. Então já começamos aqui a falar com o Wagner e o Célio, Gravataí e 2 irmãos. Diz que já tem mais que 2 irmãos na igreja lá, né, Wagner? 52, irmão. 52. Tem um acréscimo de 50 aí. Mas assim, esse programa é muito importante assim para todo o corpo de Cristo, né? Porque cada presbítero que participa aqui desse quadro, você faz uma apresentação da realidade da igreja de cada cidade. O povo fica conhecendo, fica sabendo de como é as estratégias de trabalho dos presbíteros e a gente aprende muito com a experiência que vocês sempre têm aí no trabalho local. Então, queria que você apresentasse aí, porque temos 2 presbíteros de primeira viagem aí, né? Que é o Wagner foi 2 irmãos e o Célio Gravataí, a primeira experiência como presbítero. Então apresenta aí, Wagner, começando por ti, apresenta aí como você vê a igreja e o que você gostaria de relatar para todo o corpo de Cristo. É uma primeira viagem mesmo aqui, né? E eu lembro quando nós chegamos aqui na cidade, eu tinha essa expectativa de como seria, né? E o que eu faria aqui para poder atender os interesses de Cristo aqui nessa cidade. E eu lembro que Jesus me disse que era para só orar para essa cidade aqui e fazer aquilo que ele mandava, né? Que a obra não era difícil de ser feita, ela só precisava de negar-se, né? Então, foi a primeira grande experiência que eu tive como presbítero nessa cidade, né? Já peguei uma obra andando aqui, o que muitos relatam que é mais difícil do que iniciar uma obra do zero, né? Mas graças a Deus o Senhor tem nos dado graça e tem nos dado, assim, força, né? E já tem nos dado discernimento para nos negarmos aqui e fazermos a vontade de Deus. Hoje a igreja aqui tem 50 membros aí ativos no grupo do WhatsApp, mais crianças aí, deve ter umas 20 crianças por aí. Mais pessoas que não estão, acho que chega a 70 pessoas aqui, com certeza. É uma cidade pequena, de 30 mil habitantes, né? Mas estamos trabalhando aqui já com os líderes também, pegando junto conosco, o pessoal da livraria também, líderes de grupo sendo formados aqui. O Senhor tem dado graça nessa cidade para avançar a obra do Senhor aqui. Célio. Amém. Como o irmão Wagner disse, que somos marinheiros de primeira viagem mesmo, né? E para mim também é tudo muito novo, né? Só que eu sempre, desde o começo, desde quando eu fui batizado, eu sempre me espelhei muito nos líderes, né? Tanto que eu tinha bem pouquinho tempo de igreja e de batismo, e eu já quis participar de reunião de presbitério. Eu queria saber se o que ia falado lá era diferente do que participar de uma reunião de líder ou de grupo familiar, né? E aí a obra quando eu fui chamado para fazer a obra em Gravataí, lá em Gravataí nunca teve igreja, né? Nunca foi aberta igreja lá. A cidade vizinha já foi aberta, que é Cachoeirinha, já foi aberto, já teve igreja há uns anos atrás. Tanto que agora a gente já está trabalhando também já em Cachoeirinha, já tem grupo familiar lá, já estamos trabalhando lá. Temos também a parte de Morungava, que faz parte de Gravataí também, que a gente faz grupo lá, e também os grupos dentro de Gravataí. Então a gente tem hoje, praticamente tem 5 grupos, né? E mais o de Cachoeirinha, né? Então é uma obra que a gente está iniciando do zero, sim, é do zero.
E sempre, como eu vi, eu tive, graças a Deus, uns irmãos consagrados. Eu não vou negar de falar o nome dele, né? O irmão Valdemar, né? Que está em Brasília, né? Ele espelhei muito nele também, fora outros irmãos, né? Mas assim como ele começou a fazer a obra aqui em Canoas, né? Quando ele começou a fazer, eu que estava junto com ele, eu que ajudei também a fazer ungir a cidade e trabalhar dentro dos bairros. Assim, eu estou fazendo a mesma coisa em Gravataí. Então, eu sigo essa linha, me espelho também naquilo que realmente muitos irmãos também já estão fazendo, né? A gente não pode se afastar da mesa, né? Que a mesa é a direção. A mesa, eu vejo que a mesa do Senhor é o discipulado dos presbíteros. É o discipulador dos presbíteros. Porque é a palavra toda processada e a gente só tem que engolir ela. E tem que ruminar para que de verdade a gente possa fazer a obra com diligência, né? Aonde o Senhor nos colocou, né? É assim que eu tô levando a obra, já tô fazendo. Nós temos na igreja de Gravataí, lógico que é uma igreja pequenininha, né? Tá recém começando. Temos ali em torno de uns 15 membros. Tem muitos irmãos para ser alcançado ainda, né? Tem muita obra para ser feita ainda. Mas Deus está dando graça e cada dia mais ânimo para continuar, para alcançar os eleitos da cidade de Gravataí. Muito bem. Eu sei o quão difícil é fazer a obra na Grande Porto Alegre, né? Já tive experiências aí. E nós temos aí mais um intervalo daqui a pouco, mas já chegamos aí a 300 viewers. Isso aí tá em 145 no YouTube, a gente tem 29 no Facebook e na rádio 14. Tá indo. Tá chegando indo, né? Ainda tem alguma coisa aí do povo, já se manifestou aí. Seu povo. Pessoal de Dois Irmãos aqui, Gravataí, estão participando aqui, deixando boa noite aqui nos comentários. Tem uma pergunta aqui de um ouvinte. Os dois são de cidades diferentes da quais eles são presbíteros, né? Vieram de cidades diferentes. E aqui o ouvinte pergunta assim, como os presbíteros se relacionam com a comunidade, de forma a serem percebidos por ela? Pode ser o Célio inicia. Amém. Eu acho que o primeiro passo do relacionamento de um presbítero para com a comunidade é como eu sempre digo, que a gente tem que ser o representante de Cristo aqui na Terra, né? A gente tem que ter boa conduta, a gente tem que ter as palavras, não ter palavras torpes na boca. Na meio da comunidade, tratar, não tem como, eu digo no meu trabalho mesmo, todo mundo me chama de irmão. Não me chama eu pelo nome, eu chamava antes de Viana. Hoje é só de irmão, porque eu chamo todo mundo de irmão. Sim. E Deus abençoe para todo mundo, não importa onde você é no autopeça, onde eu tiver, todos os meus clientes recebem o Deus abençoe. Legal. Então eu vejo que dessa forma, não tem como a pessoa me perguntar, tu é cristão? Sim, eu sou cristão. E aí abre uma porta para a gente começar a falar da palavra de Deus, daqui a pouco a pessoa já está repetindo a oração do novo nascimento, e quando vê a pessoa já está recebendo oração também, pede oração, quer visita. Pelo menos é assim que eu vejo que é um presbítero, ou até, não importa se é presbítero, é um cristão, tem que agir dessa forma. Amém? E aí, Wagner, em 1 minuto antes comerciais. Pois é, eu vim de Caxias do Sul, né? São culturas diferentes daqui e também, de certa forma, não fomos muito bem recebidos aqui, não pelos irmãos, mas sim pela comunidade em si, né? Não é tão fácil assim a gente se relacionar com as pessoas daqui, são um pouco, assim, desconfiadas, né? Então a gente tem essa dificuldade, mas a gente tenta desenvolver relacionamentos, assim, onde a gente vai no comércio, né? Sim. E até o barbeiro que faz aqui minha barba, meu cabelo aqui, foi ganho pro Senhor aqui, batizado, também frequenta a igreja hoje. Legal. Então é dessa forma que a gente tentou criar esse relacionamento com o povo daqui, assim. Demora o povo saber que a gente serve Deus, né? Demora, irmão. Demora porque eles precisam ver Cristo em nós, né? E eles não enxergam muitas vezes. Amém. Essa eu. Amém. A Vitória fez uma pergunta ali pro Célio. Agora acho que chegou a vez do Wagner. A gente pode continuar o assunto, né, Wagner? Falando sobre essa experiência que tu teve. A cultura é bem diferente. Tem vários presbíteros, às vezes, que acaba acontecendo isso, de ir para um lugar
que não tem esse relacionamento já disposto, né? E para vocês, a oração antes dos cultos tem auxiliado também nessa questão de poder fazer com que Deus abra o coração das pessoas, tanto que já estão na igreja quanto dos gentios? Com certeza, Vitória, com certeza. Eu lembro como era a igreja antes de começar as orações e como a igreja é agora aqui. A diferença é visível dos que servem e dos que não servem a Deus, né? É visível a diferença. O que essas orações fizeram dentro de nós, né? Eu não sei como Deus trabalhou e como Deus operou, mas algo Deus fez dentro de nós para nós entendermos que essa comunidade é assim e nós precisamos não nos camuflar, né? Mas precisamos nos fazer de loucos para com os loucos aqui. Então Deus tem dado essa estratégia assim de não, mais ou menos de ser como eles, entende, irmão? Deus tem levantado esse tipo de estratégia assim para nós, mas a principal delas que eu vi aqui foi escutar o Espírito e obedecer, sabe? Eu lembro de testemunho de uma irmã que ela estava andando de carro na rua e ela passou na frente de uma loja e o Espírito mandou ela descer do carro e entrar dentro da loja e entregar uma Bíblia para aquela pessoa que estava lá naquela loja. E tinham 2 mulheres lá e elas se olharam e começaram a chorar na hora, né? Mesmo sem conhecer, sem saber quem era. É uma questão, uma obra do Espírito isso, né, irmã? E eu creio que isso não pode ser feito se a gente não estiver em comunhão com Deus, né? Em comunhão com o Espírito. As orações antes do culto, elas mudaram a igreja. Era uma coisa antes, agora a igreja é outra. E aí, Criscélio, aí, como é que estão as orações? O povo está influenciado aí pelo ministério e a direção do Espírito? O povo está participando? Sim, irmão, sim. A gente tem que fazer um itinerário, né? Para a gente chegar até lá, porque eu ainda resido em Canoas, né? Mas a obra é em Gravataí. Então eu tenho que pegar irmãos e irmãs, né? Para levar para a igreja. Então, no domingo de manhã, esses irmãos já tá na incumbência, já a gente fala um dia antes, já tá até quando a gente não liga ou não manda mensagem, já tá cobrando que querem participar da intercessão, né? E a intercessão eu vejo que é muito importante, porque antes da gente começar a fazer as orações antes do culto, os testemunhos quase que não apareciam. E agora, com as orações, o culto ficou mais leve, ficou uma coisa mais assim agradável, o ambiente ficou totalmente diferente e os testemunhos apareceram. Aí começou uma operação, bem aquilo que a gente já escutou, né? Que o Senhor vai separar as ovelhas dos cabritos, né? E eu vejo que as orações, elas separam mesmo. Quem é do Senhor vai cada vez vai intensificar a busca e vai aparecer os frutos do Espírito em cada irmão. Não é só num, não, é em cada um, porque os dons e talentos estão em todos, né? Ministério, quase que a maioria tem. Não aparente ainda, mas tem. Né? E aí eu vejo que as orações, e quando tem irmãos que não participam da intercessão, depois eu falo assim, quão ruim é ficar sem intercessão. Eu vejo que é isso aí mesmo para romper os ares, de verdade, tem que intensificar cada vez mais a questão, tanto no caso as intercessões, como também, eu tenho certeza que muitos também têm relatos por conta do louvor e adoração, que isso aí abre os ares também. Amém. Legal. Muito interessante. Ouvindo o Célio e o Wagner, eu lembrei daquele versículo que Jesus disse que a única obra é crer em Jesus. E eu queria saber do Célio e do Wagner como é isso, saber que só precisa crer em Jesus e ter essa humildade, essa obediência, apenas seguir o ministério da palavra, que não precisa criar nada, mas apenas ser humilde para obedecer e regar aquilo que é pregado pelo ministério. Pode começar pelo Wagner. Pois é, irmão. Experiência própria aqui. Tudo que eu construí pela minha própria vontade, eu vi caindo diante dos meus olhos em poucos segundos. Então, essa igreja é do Senhor, né, irmão? Eu vejo que tudo aquilo que é feito fora da direção dele, ele não permite com que essa obra vá à frente e ele mesmo destrói essa obra feita por mãos de homens, né? Então, qual é a nossa saída aqui? Pedro sabiamente disse, né, para onde iremos, né, Senhor?
Só temos tu aí para seguir, como é que a gente vai? Vamos para onde, né? Quem que a gente vai seguir? Então, eu creio que aquele preceito de Pedro para nós precisa entrar no nosso coração e não confiar no nosso braço e nem naquilo que a gente sabe fazer, né? Essa obra é muito mais espiritual e agora, estando aqui nessa posição, eu vejo que realmente é assim. Essa obra é muito mais espiritual do que natural. Eu sinto a diferença, irmãos, que a gente faz os combates aqui nos territórios de tempo em tempo e não precisa nem me avisar, eu não preciso nem de um calendário para saber que já faz tempo que a gente não ora, porque a coisa fecha, assim, vai ficando mais difícil, entende? Isso tipifica a independência do espírito, né? Quando a gente não está orando, intercedendo, o que a gente está fazendo, né? A gente está pedindo opinião para nossa carne e para aquilo que a gente acha, aquilo que a gente pensa. E isso tudo é desprezível mediante os olhos de Deus, né? Verdade. Tem um comentário aqui do Josevan Santos, ele disse assim, ó: esse programa tem me iluminado muito e tem me levado a ser um cooperador do reino no bairro no qual eu moro, na minha cidade. Isso aí também tem a Liane Dias comentando: sou de Gravataí e te digo que a intercessão tem sido uma bênção para mim através da palavra. Tenho notado uma grande modificação em meu interior. Célio, para ti, essa parte da obediência, de seguir o ministério da palavra, a importância de seguir o ministério? Assim, irmãos, eu vejo que hoje, eu já vi outros irmãos falando também, como seria ser presbítero sem o ministério da palavra? Como seria você fazer a obra de Deus sem o Pão de Judá, sem a TV Menorá, sem a Expansão da Verdade, a editora Vento Sul? Eu acho que seria bem difícil. Então, eu vejo que tudo que você segue, essa questão da questão de Jesus, né? Jesus diz que sejam meus imitadores, façais tudo como eu fiz, que eu fiz tudo quanto o Pai me ensinou. Ele diz também: aprendei de mim, que eu sou manso e humilde de coração. Ele diz também: se alguém quiser vir após mim, assim mesmo se negue, pegue a sua cruz e siga-me, né? Ele falou também, né, em verdade eu digo, né, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai se não for através dele. Então, as minhas orações, os meus pedidos, a minha intercessão, minha busca, o meu trabalho, ele não vai ter êxito nenhum, vai ser tudo frustrado, não vai ter nenhum tipo de fruto se eu não tiver alicerçado na palavra de Deus, se eu não tiver alicerçado no modelo. E eu vejo que para cada época existe um modelo. Na época de Moisés teve um modelo, na época de Jesus também, Jesus era um modelo, e eu vejo que hoje existe um modelo para você seguir. E para mim, o modelo é o Ministério da Palavra. Esse modelo é o modelo que, desde quando começou, deu certo, está dando certo, e até a consumação do século vai continuar dando certo. Porque tem todas as ferramentas para a gente crescer em vida, e Jesus, ele é a humildade, né? Ele veio para ensinar a gente a amar, né? De verdade, né? Com amor ágape, né? E fazer a obra com amor, né? E a gente deixa de lado as nossas coisas para fazer as coisas do Senhor, né? Isso, para quem é sanguíneo colérico, não é mole. Mas a gente tem que ser perseverante, porque Deus, ele já venceu essa obra. Ele já venceu, já. Isso aí. Amém. Eu queria colocar aqui a importância da dica mensal. Você, na igreja em que vocês dirigem, vocês acham assim que o Espírito do Senhor está realmente permeando aí o coração das pessoas com a dica mensal? Está havendo um fluir aí? Porque veja que como intensificou as solicitações assim das igrejas com relação ao seminário de cura interior, né? Eu até me surpreendi com as solicitações aí dos presbíteros em ministrar esses seminários local aí. Inclusive agora Caçapava tive uma informação de que também vai abrir ou já abriu esse seminário também de cura, né? E sendo que nós temos aí um seminário que vai ser liberado pelo Ministério aí da Palavra também em breve, que eu creio que Deus, se está fazendo esse mover no meio do corpo de Cristo, assim, nós já precisamos nos preparar, porque vai haver rompimentos grandiosos aí no coração dos irmãos, né? O que vocês acham disso? Como é que vocês sentem isso? Paulo Wagner? Olha, irmão, depende qual é a dica mensal.
eu vejo que há uma adesão a certas dicas, principalmente aquelas que são direcionadas à pessoalidade, assim, né? Esses materiais de cura interior, depressão, eu vejo que tem maior aceitação na comunidade aqui. E materiais como a Tenda de Deus, ou materiais mais robustos aí, que falam mais da obra única de Deus, creio que são mais desprezados aqui. O seminário todo Cura lugar, Interior, então, né? o seminário Cura Interior aí estourou a banda aqui de audiência, irmão, de tanta gente que esteve acessando aqui. Nós estamos na 12ª mensagem já da Cura Interior, já faz 2 meses e pouco aí. A gente está ministrando esse seminário e eu senti fortemente, assim, os irmãos necessitando de cura interior aqui mesmo. E, consequentemente, né, irmão? Cura interior, muitas vezes, ela é proveniente do lar, né? Do padrão divino para a família que não está bem estabelecido. Então, esse seminário aí está vindo numa boa hora aí. Mas eu creio que o povo precisa entender, e eu também, e todos nós aqui, de que a obra do Senhor é maior do que o que Ele está fazendo dentro de nós, né? Ela é muito maior. Deus tem um plano maior para isso, né? Como é que Deus vai usar um vaso se ele não tiver curado? Então Deus precisa curar ele primeiro, mas Deus tem um fim proveitoso com aquilo, né? Que é a expansão da obra na cidade, e é esse foco que nós precisamos ter. E isso atrai a comunidade local também, que são gentios, né? Porque é um assunto que interessa a eles por causa da necessidade inata em seus corações, né? Ovelhas novas eu vejo muito maior participação, assim, ovelhas que estão há 1 mês, há poucos meses na igreja, eles têm uma aceitação maior mesmo. Porque o sofrimento das pessoas sempre são de causas subjetivas, né? Então, onde a gente entra para oferecer esse conteúdo, sempre é bem aceito. E aí, Célio, o que você sente aí viu que terminou a dica do mês passado, mas ainda está em evidência forte aí nas igrejas. É verdade. Sim, a cura interior eu sempre ouvi falar, né, desde o começo, quando eu fui batizado, o primeiro livro que me ofereceram para ler, e também participei de várias curas interior, né, vários seminários teve no passado, e também agora de novo, né, e é esse livro, Cura Interior, a básica, né, não aprofundada, a básica, também fiz a aprofundada, mas desde quando começou a sair as dicas da mensal, né, desde a reciclada visão, cura interior e agora padrão divino da família, são tudo assuntos bem profundos, né, que nos leva e nos arremete, né, a olhar para dentro de nós, né, primeiramente para dentro de nós, né, e liberar aquilo que realmente tem que ser liberado na igreja de acordo com a necessidade de cada irmão. Tem irmão que às vezes você já adquiriu o livro, tinha o livro em casa e nunca tinha lido. E depois já tá dando testemunho que já num dia só quase comeu todo o livro, porque o Senhor apertou as dificuldades e aquilo veio fortemente dentro dela, que ela tinha de estudar aquele livro, e começou a estudar e já está dando testemunho da cura interior básica. Então, não só ela, e a gente está falando de irmãs, né? E não só ela, mas tem testemunho de outros irmãos também que têm experiência com essa questão do cura interior. Porque a cura interior, todos nós temos que passar por ela, né? Não tem uma pessoa, não tem um membro do corpo da igreja que não tem que passar por curas, né? E principalmente essa cura interior, está dizendo a cura da alma, né? E a alma é cheia de traumas, cheia de dogmas, e faz com que a gente acabe atrapalhando a obra do Senhor, né? Se não é curado, né? Então, quando vem essa cura interior, começa de dentro para fora, e aí, se a gente não passar pelo processo desse primeiro livro, no caso da cura interior básica, os outros materiais vai ser uma comida muito forte, né? Eu vejo que o cura interior é que nem Paulo diz, né? Leite vos dei para beber, né? Porque você ainda não suporta comida sólida. E porque senão não suporta o que vem pela frente depois, né? Verdade. Porque não dá para chegar de cara, de repente, uma ovelha nova, você querer apresentar um material, o bem imitação da vida, né? Assim, de cara, não tem como, né? Não, tem que primeiro passar pelo primeiro material que eu vejo como um carro-chefe aí, né? Esse cura interior básico aí, para qualquer início de obra, né? Começa com esse livro. E eu vejo como de grande valia, né?
que faz todo mundo, até os mais velhos, pode ser as pessoas até mais velhas acessam ele, tem que voltar a ler ele de novo, estudar ele. Amém. Legal, Tem nossos minutos estão correndo. Um comentário da Carolina Sampaio, ela diz como é importante a dica mensal, pois Deus sabe exatamente os territórios que serão atacados pelo inimigo e nos reveste com a armadura e a espada, preparando para o combate. E o Gênero disse que em Aracaju eles vão iniciar também esse seminário da cura interior e o PDF, o Padrão Divino para a Família. Olha só. Legal. Tá virando um modismo do espírito aí, né? Isso que é legal. Tá chegando comentários aqui também, rapidamente. O pessoal quer saber, né, como é que funciona aí o regar na cidade, se todos os membros têm participação, acompanham o Ministério da Palavra, mensagem de espanhol, inglês, Café com Cristo, culto mundial. Como é que vocês veem isso aí na cidade, Wagner? Alguns irmãos é nítido que acompanham mais, né? Outros irmãos nem tanto, se nota pelo compartilhar de cada vaso, né? Mas, assim, na grande maioria se tem visto, sim, um acompanhamento da mesa aqui na cidade, pelo compartilhar dos irmãos que a gente nota, assim, né? E quando tu manda um vídeo para alguém, por exemplo, tu espera que a pessoa compartilhe algo do vídeo, porque você já assistiu o vídeo, né? Sim. Então a pessoa vem e compartilha sobre o que aconteceu no vídeo. Então isso é um sinal que ela está acessando, está vendo, né? Não é unânime isso, não são todos os irmãos que acessam. Eu sinto muito por isso, né? Mas essa é uma das maiores dificuldades até, né? Ver quando a coisa não dá certo e seguir em frente, né? Seguir a vida e seguir o trabalho com o Senhor, né? Sem esmorecer e sem cair na fé, né? Mas uma coisa, Nicolas, que ajudou bastante aqui a comunidade foi a rádio aí, né? Que a gente conseguiu colocar bastante o pessoal daqui da cidade na rádio para compartilhar. Bacana. Isso ajudou bastante, assim, os irmãos a buscarem mais a mesa, a buscarem mais a dica mensal, né? Então, com frequência, eu convido os irmãos aqui que podem participar da rádio, eles têm participado aqui. A comunidade tem sentido uma diferença por causa da rádio aqui, que tem nos ajudado bastante. Bacana. A rádio aí, programa Nova Aliança, vinculado à rádio Menorá, programa de Distância Velha e Dois Irmãos, com certeza isso ajuda demais, né? Isso incentiva o povo a estar participando, a estar ligado na mesa. E Célio, pra ti? Assim, irmão, todo membro novo que chega na igreja, né, que já confessa Jesus, é batizado, ele já faz parte do corpo, às vezes até membro já antigo, está retomando agora, está voltando, pessoas que já antigas, desde participavam em Cachoeirinha e agora está participando em Gravataí, né, estão retomando, voltando a participar da mesa, e participar dos grupos, participar da culto. E é nítido a pessoa que, igual o irmão Wagner falou, né? Tem irmãos que é assivo, né? Ela segue tudo, compartilha de tudo. De cada programa das rádios também, ela acompanha tudo. É assiva mesmo. E aí você vê que realmente está comendo na mesa. Aí o compartilhar daquela pessoa é totalmente diferente daquela que não participa. Muitas vezes aquela que não participa, você chega num grupo que você faz, vamos regar aquilo da semana, né? Aí você vem com o assunto. Aí você vem com o assunto que foi falado na semana, né, o Café com Cristo, ou na mensagem de quinta, ou às vezes até do culto mundial, e a pessoa ela fica meio que perdida, porque ela não assistiu. Mas quem assistiu, rega, compartilha, fala, comenta e teve experiência. Então é muito importante, sempre, em qualquer lugar, qualquer região, qualquer cidade, acessar a mesa, que a mesa é onde dá a direção para um crescimento espiritual, para libertação, para curar. Tem pessoas que dão testemunho que foi curada de uma mensagem, foi falada no meio da semana, o Café com Cristo falou muito comigo. Eu chorei muito, eu escutei 3, 4 vezes, 5 vezes, e eu me libertei de algo que tinha dentro de mim. Então você vê que realmente as mensagens que vêm tem que ser seguida, tem que ser acompanhada. Por isso que fala que nos grupos familiares tem que regar mesmo, todo mundo tem que regar um pouquinho. Nem que seja 3, 4 minutos cada irmão, mas tem que regar. Legal. Daquilo que recebeu da semana, né? Também. Isso aí. Bom, de resumo que a gente pega aí já de vários compartilhados que a gente teve dos presbíteros, né? É que é uma luta essa área, mas tem que perseverar aí, como foi falado pelo Wagner e pelo Célio, e trazer estratégias, né? Como rádio para estar inserindo aí os membros nessas atividades para que eles possam, né? Estar integrado na mesa.
Acho que tem mais 1 minuto aí. Não sei se Então, 1 minuto, né? 2 minutinhos. Tem alguma coisa aí, Ana? Também está recebendo? Tem muitos líderes aqui compartilhando nos comentários, né, que nas suas igrejas também já está iniciando o cura interior ou já está em andamento, né? Tem vários que comentaram aqui Tem que uma estão no playlist processo. agora da cura interior também, né? Também. É isso aí. Todas as mensagens aí que tá tendo a participação apostólica aqui do Sérgio está sendo vinculado ao canal da Rádio TV Menorá, numa playlist chamada Cura Interior. Tem a participação aí de 2 irmãos lá onde teve ministração, Novo Hamburgo, tem mais cidades aí, não? Farroupilha. Farroupilha. Ouro Fino. Ouro Fino. Então vale muito a pena essas mensagens. A gente compartilhar também com pessoas que não são da igreja, né? São mensagens que tocam, né, o coração, fala de emoções, memórias, então é muito importante. Em 30 segundos, considerações finais aí, Wagner. Amém, irmãos. É isso aí. Que Deus abençoe a todos nós, né? Que Deus dê graça aos líderes aí a levarem essa carga, colocarem o braço debaixo dessa carga que é pesada, né? É um trabalho de oração muito mais do que de todo o resto. E o negar-se aqui, nós somos cooperadores do rei e precisamos entender que essa obra é dele, não é nossa, né? Então Deus abençoe os irmãos, obrigado pelo convite, que o Senhor opere maravilhas aí nos irmãos também, os coordenadores da rádio, os irmãos sejam abençoados aí. A gente que agradece. Célio. Eu quero agradecer a todos os irmãos ao convite também de a gente participar dessa mesa. Agradecer também a Deus, né, por ter me escolhido também para fazer essa obra. Que é Deus que escolhe o coração, Ele próprio pensamento, Ele conhece o coração de cada um, né? Sabe o que tem no interior de cada um. E aquilo que eu sempre digo nos grupos, né? Que a gente tem que insistir, persistir, perseverar, jamais desistir, porque Jesus nos ama, né? É verdade. A gente tem que ser perseverante, né? E que Ele, como Wagner disse, que essa obra é dele, né? Não é nossa. Então a gente só é apenas cooperador do que já está pronto, né? A gente já não está vendo ainda que está pronto, mas de verdade eu sinto que Deus já está com as coisas tudo já para acontecer da maneira dele, né? Bacana. E as coisas dele. Que Deus abençoe a todos mesmo, em nome de Jesus, todos os ouvintes, todos os presbíteros, todos os líderes, e também toda a mesa aí, o nosso irmão, o Sérgio Roberto Alves aí também, que ele seja muito abençoado também, em nome de Jesus. Tá certo. Abração, Célia. Abração, Wagner. Obrigada, gente. Muito legal. Tchau. Abençoe a todos. Tchau, tchau. Até uma próxima. Tá aí, então. Gravataí, 2 irmãos, fazendo uma participação aqui no programa Novas do Reino.